Boa noite, meu nome é Vilmon Oliveira, sou brasileiro, vivo em um país de linguagem hispânica, espanhol. Às vezes eu vou falar alguma palavra e não vai sair em português, vai sair meio espanholado. Mas dá para entender devido ao tema que nós estamos tratando. Eu achei por necessidade abrir um YouTube, um canal, não com fins de monetização, ganhar dinheiro, mas eu sempre fui evangelista desde que me batizei. Me batizei no ano de 83, na Congregação Cristã no Brasil. Fui cooperador desde 92. E agora com a pandemia, e por causa da minha idade, não estou atendendo como cooperador, mas sigo como cooperador da congregação. Sempre fui leitor da Bíblia, sempre fui um grande interessado em conhecer as Escrituras. E desde que me batizei no ano de 83, eu busquei incessantemente respostas às minhas indagações. E não foi só por leitura, mas através de provações, sofrimentos, encontrei na Bíblia caminhos que me ajudaram a discernir pontos difíceis de compreensão nas Sagradas Escrituras. Sei que é difícil porque vejo que não é comum as interpretações bíblicas de um modo geral. Cada ano que passa, cada ano que vem passando, Deus vem abrindo a minha mente para compreender melhor a respeito da sua palavra, que está envolta toda em grande mistério. Porque é muito difícil entender a palavra de Deus no seu contexto, porque a palavra é irrigada pela lei de Moisés. Nós pensamos que a lei de Moisés são os 10 mandamentos. Não, a lei de Moisés são 613 mandamentos. 613 mandamentos que nós temos que observar. Por causa de má interpretação e por causa de falta de conhecimento do princípio de todas as coisas, as pessoas castraram a palavra de Deus e com isso formaram doutrinas humanas. E com o decorrer desses estudos que nós vamos fazer, através desses diálogos, eu posso provar dentro das Escrituras que a palavra de Deus foi castrada em todas as religiões, em todas. Porque a hermenêutica da palavra de Deus, o equilíbrio da palavra de Deus é a lei de Moisés, é a Torá. Eu li um livro chamado O Apóstolo, escrito por um judeu, Sholem Asch. Ele, há 30 anos atrás, hoje está de moda a falar que, uns dizem que o nome de Jesus é Yeshua, é Yahusha, isso não importa. O meu nome é Vilmon, mas nos Estados Unidos eu sou Wilmon. Aqui onde eu moro eu sou Wilmon. Tudo é o som e a classificação de ordenança de linguagem devido à região e devido ao país, né? Então, o nome do Senhor Jesus é Yeshua, mas não fala Yeshua, Yeshua. Então, existe muito trabalho sendo feito, tem as suas importâncias, muito trabalho que eu observo, mas ultimamente está havendo uma briga muito grande entre religiões e até mesmo dentro da própria igreja, seja ela a Assembleia, seja ela Adventista, seja ela a Congregação Cristã e demais outras, por causa dessa castração de compreensão que houve desde o princípio. Muitos fizeram muito difícil o Evangelho e a salvação, e outros fizeram fácil demais também a salvação. Quando eu toco no tema de
que somos salvos pela graça, e a graça é um regalo, é um presente incondicional que vem do céu. As pessoas pensam, então eu posso pecar, eu posso fazer tudo porque eu recebo de graça. Não é bem assim. Uma leitura da palavra de Deus, eu espero, com o tempo, como disse, eu fui evangelista sempre, desde que eu tinha 26 anos, quando eu me batizei, eu trabalhei na parte de evangelização, ou seja, procurar encontrar pessoas para receber a palavra do Evangelho e a união com Jesus Cristo, que é o autor da salvação e da eternidade. Então, queridos ouvintes, irmãos, amigos, a minha meta, como disse, não é monetização nenhuma. Com a pandemia, já não se pode mais evangelizar como antes, ter acesso a famílias, pessoas. A igreja que eu pertenço, a congregação cristã, como muitos sabem, ela não faz evangelização por meios de comunicação, jornal, livros, televisão, rádio, e sim de pessoa para pessoa. E eu aprendi isso há muito tempo e fiquei preso a essa situação, mas eu via que era necessário algo mais contundente, algo mais de amplitude, para que pudesse trazer pessoas de formas que estão mais distantes. Mas segundo o que eu aprendi, segundo o trabalho que eu fiz, eu não me arrependo porque eu estava limitado à ensinança da minha igreja, e eu respeitei e respeito porque dentro da congregação eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a ter temor a Deus, eu tive visões, eu recebi o dom de línguas, que foi muito importante para mim. Deus falou comigo de diversas maneiras, em voz, ouvi a voz de Deus dentro do coração. O Senhor me preparou de diversas maneiras. Logo depois que eu batizei, o Senhor falou que eu ia sofrer muito nesse caminho, mas que Ele ia me mostrar coisas gloriosas. E eu aprendi coisas gloriosas, muito gloriosas. Espero que com o decorrer das exposições que pretendo fazer, eu possa passar para o ouvinte as coisas maravilhosas e muito difíceis que eu passei, mas que contribuíram grandemente para a compreensão da palavra de Deus. Se não fosse o sofrimento em que eu passei durante muitos anos, de modo nenhum eu haver aprendido a compreensão da linguagem da palavra de Deus, palavra bíblica, a palavra da salvação. Porque a palavra de Deus, para compreendê-la, tem que estar em estado de sofrimento e em estado de pequenez. Como diz um dito de Cristo Jesus, uma semente não nasce se ela não chegar à baixeza do pó. Então, para compreender muita coisa, tem que estar à altura do pó. E isso aí foi o que aconteceu na minha vida. Mesmo que eu tenha aprendido sobre a Torá nessa leitura desse livro, que foi de grande importância para mim, não existe ele em biblioteca, mas existe ele como livros antigos. Se alguém quiser ler, leia, é muito bom, muito verdadeiro. Ele me ensinou muita coisa que na Bíblia é oculto. Eu encontrei caminho com porta e chave nesse livro. E é o Apóstolo, escrito por Sholem Ash, S-H-O-L-E-M, Ash, A-S-H. Muito bom, aprendi tantas coisas ali.
E digo uma coisa para todos os ouvintes. Eu digo uma coisa com certeza absoluta. Se não tiver uma compreensão de que é um judeu, um judaísmo e a Torá, a lei de Moisés, não se tem compreensão boa da palavra de Deus. Impossível. É impossível ter a compreensão da palavra de Deus sem conhecimento, sem colocar-se na posição, quando está lendo a Bíblia, que você está naquela época em que a lei imperava em Israel fortemente. O ar de Israel era a lei de Moisés. O ar de Israel era fumaça de oferendas. O ar de Israel era sangue. O ar de Israel era apontamento da lei. Então é impossível compreender, é impossível, eu digo, compreender as Escrituras se não tiver um bom fundamento do que é a lei. Que nós só pensamos que são 10 mandamentos, mas são 613 mandamentos da Torá. É fácil dizer, a lei passou. Não passou. Ela é. A lei foi abrogada. Ela foi abrogada no sentido de prevalecer as suas ordenanças, porque Cristo cumpre nele as ordenanças. A lei era impotente para dar salvação. Ela foi abrogada por isso. Mas a lei nos conduz a Cristo. Aqui até anotei aqui, ó. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria o pecado se não fosse através da lei. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual porque ela manipula o carnal. E para extrair o espiritual do ser humano, é necessário mover o carnal do homem. Então, a hora que elimina o carnal do homem, porque a lei mostra o que é o carnal do homem. Agora, se eu uso a lei para com o meu próximo, apontando o dedo, acusando, perseguindo, encarcerando, algemando, matando e crucificando, então eu estou usando a posição carnal da lei para executar uma obra carnal. Mas a lei vem para mostrar para mim que eu não devo executar ninguém com ela, porque eu me torno carnal. Mas se eu conseguir com a lei fazer com que a pessoa seja livre da obra carnal, eu estou produzindo uma pessoa espiritual. Aqui no livro de Hebreus diz assim, eu não marquei muita coisa, porque se não vamos conversar muito com o tempo, e isso aí vai trazer coisas maravilhosas. O livro de Hebreus é um livro muito importante. É um livro muito importante na Bíblia. É um livro de muito difícil interpretação. Eu digo assim porque o livro de Hebreus, quem escreveu o livro de Hebreus, é para explicar aos hebreus a significância de Jesus, que está substituindo todo o formalismo da lei, no tabernáculo. Cristo cumpre isso e Cristo substitui 100% todo o operativo da lei no tabernáculo. Então, Cristo remonta a lei. Cristo, ele remonta a lei num plano espiritual. Porque o fim da lei é produzir homens espirituais. O propósito da lei é produzir homens espirituais. Paulo fala assim, a lei é muito boa. Quando você usa ela como espelho para você não errar. Mas se o seu próximo fizer obras da lei, você não pode executar. Diz assim a palavra de Deus. Se você ver um irmão seu
que por certo ele está no caminho da mudança, da transformação. Se você usar palavras duras com ele, você perde o peixe. Você perde o peixe. Se você ver o seu irmão, né, transgredir, encaminha o tal com palavras de mansidão, para que sare e não se perca totalmente. Foi o que o Senhor Jesus falou para os fariseus. Hipócritas, vocês percorrem a terra e o mar para fazer um testemunhado, para fazer um seguidor, e quando vocês conseguem, vocês fazem essa pessoa 2 vezes filho do inferno. Porque quer extrair de um novato, quer extrair de um neófito, uma coisa que ele não foi nem preparado. Então aqui diz aqui no livro de Hebreus, que a lei ela foi abrogada por causa da impotência de salvação. Né? Ela foi abrogada por causa da impotência da salvação. Mas ela é potente para nos conduzir ao Salvador. Por quê? Porque nós temos que seguir o Salvador naquilo que ele propõe para nós. Então eu preparei aqui um pedacinho, não vou ir muito longe para não cansar muito, tem que ser... Essas leituras bíblicas são pesadas. Então eu vi aqui uma parte aqui em Romanos. Os livros que falam de lei, Hebreus, Romanos, Gálatas, Efésios, falam da lei de forma mais ampla. E eu creio que sempre vai ser o meu tema. Vou transformar tudo. A lei vai ser o meu CPU, porque ele é o CPU. Ele é a hermenêutica da palavra de Deus. Por isso ela veio primeiro. O que disse Deus? Disse: eu vou preparar o meu anjo para ir adiante de vós, de Jesus Cristo. O meu anjo irá adiante de vós preparar caminho. João Batista, ele é o anjo que vem fechar o período da lei. Ele é muito importante, João Batista. Ele não é o Cristo, ele veio preparar o caminho a Cristo. Então João Batista é o anjo da lei. Ele é o anjo que põe fim à lei. O anjo que põe início à lei é Moisés. E o que põe fim é João Batista. Por isso é muito importante isso. Tu és João Batista, não, tu eres Moisés, não, tu eres Elias. Porque eles têm grande importância na abertura e no fechamento dessa chave. Então João Batista vem preparar caminho para Jesus. Ou seja, a lei vem preparar caminho para Jesus. Quando Jesus faz a primeira transformação, o primeiro milagre que transforma água em vinho, ele está mostrando que está transformando a lei em graça. Vê? É o primeiro milagre dele. Até o Edir Macedo disse, está na internet, ele dizendo, que milagre mais hipócrita, que milagre mais sem graça que Jesus Cristo fez. Tanta gente necessitando andar, caminhar, comer, vestir, e ele vai e faz isso. Que importância teve Jesus fazer isso? Que glorificação teve de Jesus fazer isso? Por falta de interpretação. Um homem que tem uma das maiores igrejas do mundo, é talvez o maior milionário pastor do mundo, falar uma heresia dessa, falar que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi hipócrita, né? Não sabendo ele que o primeiro milagre que ele fez foi mostrar que ele estava vindo para transformar água em vinho, né? Ele estava transformando água em vinho. Então, disse, sempre nas festas, ele solta o primeiro vinho bom. E depois que todo mundo está bêbado, aí ele solta um vinho ruim, né? Não, Jesus primeiro solta o vinho ruim, que é o vinho da lei, que todos usam para matar, perseguir, enjaular, né? Porque, então, a lei veio mostrar aquilo que está dentro do homem, em condição genética,
lá num laboratório chamado Jardim do Éden, o Jardim do Éden, aonde lá fala através de um simbolismo da árvore do bem e a árvore do mal. E o homem comeu desse fruto, tendo nele o gene do bem e o gene do mal. Aqui está os 613, aqui está 613 apontamentos, não, do gene do mal que está no homem. Eu li a Bíblia antigamente e dizia, a lei está no coração do homem. O que está no coração do homem está na lei. Não conseguia entender isso. Perguntava a irmãos mais velhos que eu, mais antigos, não souberam me explicar. Mas com o tempo veio a revelação. O que está escrito em nossos 613 pontos são 613 coisas que os homens fazem e que Deus condena. Eu vou devagarinho mostrar para vocês. Isso aqui era a lei social, executiva, legislativa e judiciária de Israel, né? Era governado por uma lei teocrática, política, juntamente misturada com a palavra de Deus, né? Isso aqui servia para Israel ser guiado em toda conduta no passado e até hoje, né? Então aqui é o caráter de Deus sendo revelado naquilo que Deus aponta como erro humano, porque foi colocado em nós, né, a essência, a genética, o espírito humano. E o ser humano, se acabar esse mundo e começar um outro mundo, terreno, terráqueo, humano, isso aqui vai aparecer de novo para mostrar em que está composto o ser humano. O ser humano está composto de 613 falhas. Isso aqui está na conduta social, está na conduta sacerdotal, ou seja, de honra e busca a Deus, está na limpeza e na higiene, e áreas, terrenos e medidas e pesos. Está tudo aqui. Tudo que nós fazemos, por isso que nós mentimos para comprar e nós mentimos para vender, né? Aqui pega o peão. Aqui pega o peão nas mentiras de compra e nas mentiras de venda. Aqui o peão mostra quem ele é. Então, vamos devagarzinho mostrando a lei. E hoje vamos falar só mais um pouquinho, para não ir muito longe, para que nós podamos dar um segmento sem muita canseira. Porque a Bíblia, irmãos, ela é canseira, viu? A Bíblia, para ler e para interpretar, ela é canseira. É preciso passar um portal aqui dentro de um mesmo para ele ter, né, a quantidade de pilha para aguentar esse descarrego. É um descarrego muito grande. Eu vou ler aqui uns 4 ou 5 da Torá e mexer no assunto para que nós possamos ter algo de compreensão em cada dia que se possa ler a palavra de Deus e ser explicada realmente dentro do contexto de uma visão judaica, ou de uma visão que Deus mostrou aos judeus aquilo que está de mal no homem. Diz assim, primeiro mandamento, conhecer que Deus existe. Se você conhece que Deus existe, você já está com uma coisa a seu favor. Se você não reconhece que Deus existe, já tem uma coisa contra você. A lei já te acusa que você não conhece Deus. Porque tem que conhecer Deus, né? Tem que haver um ser supremo. O pessoal, não existe Deus, tudo é evolução conforme Darwin, e que o mundo começou
de uma evolução de animais, o mundo começou através de evolução de bactérias, o mundo foi formado através de uma explosão, que seja. Mas quem fez tudo isso foi um ser supremo, foi uma metafísica, foi química e foi física, foram gases que foi transformando a Terra, como já está havendo agora. O mundo já está entrando em transformação para a nova era que vai vir. Os vulcões já estão sendo trabalhados, o mar já está trabalhando, Deus está mexendo tudo devagarzinho, porque logo acaba essa geração, e a próxima geração diz que o mar já não vai existir, né? O céu vai se enrolar como um livro, e todas as coisas que existem hoje serão coisas passadas. A Terra já está se mexendo para isso, para ser implantado aqui o reino do milênio. Então, primeiro ponto, crer que Deus existe. Se você não crer que Deus existe, a lei já é contra você. E se a lei é contra você, já tem uma coisa contra você, que a lei ela é santa. Está vendo que ela é santa? E ela é espiritual. Segundo, não crer em nenhum outro Deus. Vê? Crer que Deus existe. E segundo ponto da lei que Deus mandou, crer que não existe nenhum outro Deus. Nem em cima da terra, nem debaixo da terra, nem debaixo do mar, e nem acima da terra, e nem acima do universo. Crer que existe Deus e crer que existe um só Deus. Os outros são deuses com D minúsculo. São deuses criados por estabelecimento de cultura de regiões. As pessoas criam seus deuses de pau, de pedra, de fantasia. Então Deus já condena crer em um outro Deus. Não existe outro Deus. Só um Deus. 3. Não crer em nenhum outro Deus. Terceiro, saber que ele é único. Reforça o segundo. Deus é único. Ele é único. Não existe outro. Deus diz, não há Deus fora de mim. O próprio Deus declara isso. Não há Deus fora de mim. Eu sou único. Quarto, amá-lo. Aí tá difícil, hein? Amar a esse Deus. E o primeiro está escrito lá em Êxodo 20, versículo 2. Crer que Deus existe. O 2, o segundo mandamento da Torá, não crer em nenhum outro Deus, Êxodo 20, versículo 3. Saber que ele é único, Deuteronômio 6, 4. O amarás a ele, Deuteronômio 6, 5. Amar a esse Deus, único. Amar a ele. E lá está escrito, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento. É uma entrega, é amalgamar a Deus. Amalgamar-se a Ele. Isso é dificílimo, porque esse Deus é espírito, esse Deus é condição de ação, esse Deus é atitude, é uma essência. E essa essência, nós temos que amalgamar a essa essência. É como nós queremos unir, nós queremos ensemblar um elemento ao outro. Tem metais que se ensemblam, tem metais que não se ensemblam. Tem alimentos que se ensemblam, tem alimentos que não se ensemblam. É uma característica de total entrega e de total adesão. Aderir-se em uma totalidade. Então, isso aí nós estamos aprendendo. Às vezes nós fazemos isso bem, uns dias, outro dia nós já não temos essa adesão. Porque nós vamos aprender essa adesão aqui, através de Cristo, através do negar-se a si mesmo, é que a gente faz essa adesão. É muito difícil. Ainda bem que Cristo veio, porque se fosse só aqui no livro da lei, nós estava pimbado, nós estava reprovado. Ainda bem que Cristo fez tudo por nós e deixou nós acessar a Ele através de confissão e através da misericórdia dEle a favor de nós. Quinto mandamento da Torá, temer a Deus. Temer.
Ah, mas a gente tem que ter medo de Deus? Tem que ter medo de Deus. Porque se nós seguimos a Ele, nós nos aderimos a Ele, nós amamos a Ele, então eu temo a Ele, porque disse que o mesmo que te pode colocar no céu e na eternidade é o mesmo Deus que te pode lançar no inferno. É o mesmo Deus. Então temos que temer a esse Deus. Esse Deus é um fogo terrível para o transgressor, mas ele é uma fonte de amor e de misericórdia. Uma misericórdia que o tamanho da misericórdia de Deus diz que o tamanho dela é desde a extensão da eternidade até culminar-se aqui na terra. Então é muito grande. Então, quando nós reconhecemos a nossa transgressão e que nós necessitamos melhorar, então nós disse que nós tememos a Deus. O temer a Deus é o princípio do conhecimento. Então, temer a Deus quer dizer não fazer coisa errada, mas se eu fizer, eu tenho Cristo que me ajuda, mas eu não desfalecer. A palavra diz, não desfaleça, vai até o final, porque nós vamos aprender a amá-lo. Aqui na terra, nós estamos aprendendo a amar o nosso Deus. E para ter o início desse conhecimento, tem que temer. Porque se nós tememos a Deus de fazer coisa errada, nós estamos com a possibilidade de entrar em nós o Espírito da eternidade. Esse é o 5, hein? Ele está escrito, esse é no livro da Torá. A Torá está escrita em 5 livros. Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é o Pentateuco. Foi os livros escritos por Moisés. Do Pentateuco vem a palavra Pentecostes. Não? Então, o Pentateuco são 5 livros que nomina, daí se extrai a Torá. 6. Santificar o seu nome. Eu tenho que santificar o nome de Deus porque é uma ordem divina. Não fazer piada, não fazer brincadeira, não desmerecer o nome de Deus, não tomá-lo de qualquer forma, não diminuí-lo. Né? Quando dizemos, ah não, o mundo foi feito, o homem veio do macaco, já diminuiu, já não santificou o nome de Deus, né? Já não santificou o nome de Deus, porque Ele é. Deus é antes que todas as coisas existem. Deus é antes que todas as coisas subsistem. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Antes que todas as coisas se estabelecessem, Deus já era. Existe uma passagem muito linda na Bíblia em que eu vou passar para vocês. A palavra de Deus diz assim, que todas as substâncias, água, ar, luz, terra, tudo, não? Todas as substâncias estão à espera do mandado da sua ordem. E diz que todas as substâncias se folgam, se maravilham e se alegram quando Deus determina uma ação. Todos estão à espera do mando do seu poder. Para mim, isso é maravilhoso. Eu acato como algo muito grandioso. Suplanta muita hipótese humana, suplanta muito estudo científico baseado unicamente no poder da transformação da natureza, sem que tudo isso seja movido através de um querer. Deus se move, não? Deus se move por a inércia do movimento. Quando a nuvem se move devagarzinho, não? Quando um rio está correndo, não é verdade? Esse é o movimento de Deus. Quando o gene masculino com o gene feminino, através do ajuntamento das ovulações, eles se fecundam e a célula começa a entrar em mitose e depois vai ocorrendo as mitoses e vai havendo separação e depois forma o endodermo, o mesodermo, o exodermo
e forma esse corpo maravilhoso que nós temos, né? Tudo isso vagarosamente, né? Vagarosamente, como diz que quando Elias fugiu de Jezabel, disse que ele estava escondido na caverna, lá na Síria, fugiu de Jerusalém para a Síria, com medo de Jezabel. Aí diz que veio um vento na porta de entrada da caverna, Deus não estava no vento. Depois veio um fogo terrível, Deus não estava naquele fogo terrível. E depois que veio uma brisa suave, bem suave, e uma voz disse: Elias, sai dessa caverna. Sai daí, Elias. Deus tranquilo, pacífico, tardio, demoroso, né? Por isso que disse: Deus longânimo, passivo, paciente, tardio. Então, Deus, ele é uma inércia em movimento. Glorioso, glorioso. São extrações da vida que nós vamos lendo, observando e vamos extraindo essas coisas de pesquisas, de observações. Vamos mais uma aqui, dá tempo. O 6 é: santificarás o seu nome, está ali Levítico 22, 32. Não profanar o seu nome. É uma lei, são leis. São leis. Muito bem determinadas, muito bem esquadrinhadas, muito bem limitadas em seus contextos de movimentação verbal da boca do homem, dos movimentos do homem, da mirada do homem, do olhar do homem, dos conceitos do homem. Em tudo isso aí, não profanar a Deus. Não profanar. Não manchar. Não manchar. Não diminuir. Não desconsiderar. Não desconsiderar os seus feitos. Né? Em outra parte diz, como na Eclesiastes, né? Você não vê a grandeza de Deus neste equilíbrio de coisas? A água, o ar, a física, o equilíbrio da terra no espaço, a proteção da terra no espaço contra essas pedras que vêm no espaço com toda violência. Quase não se escute: caiu uma pedra, destruiu uma casa, caiu uma pedra do universo aí, do espaço sideral e destruiu um navio, destruiu um edifício. Por quê? Porque ele faz todo esse equilíbrio. Diz que o homem vê tudo na sua frente e o desmerece. Porventura, tu não consideras a Deus vendo na frente dos seus olhos o equilíbrio de todas as coisas? E nós o profanamos. Ele mantém esse equilíbrio há quanto tempo? Quantas coisas passamos e somos mantidos vivos, fazemos planos, não? Executamos nossos planos, chegamos à velhice, temos herança, temos filhos, temos netos, plantamos uma árvore e comemos do seu fruto, criamos um animal e comemos da sua carne, meditamos uma execução profissional e colocamos em prática. Conhecemos o certo e o errado, o frio do calor. Conhecemos a fome e saciamos a nossa fome com alimento. Machucamos o nosso corpo e nós outros sanamos nosso corpo. Tudo à nossa vista, todo equilibrado, um mundo equilibrado. Os barcos, os navios, a não ser quando ocorrem as imprudências mecânicas, imprudências humanas, mas tudo ocorre em seu total equilíbrio. Então, quantas vezes profanamos o nome de Deus, não? Com brincadeiras, com risadas. Quando nós maltratamos o nosso próximo,
nós profanamos o nome de Deus. Quando nós julgamos, diz que quando nós julgamos o nosso irmão, qual seja o seu erro, a sua transgressão, nós julgamos, nós profanamos o nome de Deus. Disse, tu estás julgando a lei. E se você está julgando a lei, você está julgando aquele que escreveu a lei, que é o seu legislador. Quando nós julgamos uma causa de um irmão, uma transgressão, e queremos colocar os nossos feitiços, queremos colocar velas, queremos colocar pedras, queremos colocar boca de sapo, perna de galinha nas nossas conversas, fazendo simulação de macumbaria em âmbito espiritual, estamos profanando a Deus, porque estamos desfazendo da sua misericórdia, estamos desfazendo do seu amor, estamos desfazendo da promessa de Deus em Cristo Jesus que restabelece o homem. Vê quando nós erramos? Eu não peco, eu não adultero, eu não bebo, eu não fumo, mas profana o nome de Deus, profana a sua grandeza, profana os seus estatutos, profana a extensão do que ele manda e a extensão da sua misericórdia. Vemos que nós erramos? Está vendo que aquele que erra um ponto da Torá, ele erra em todos? Se não fosse Jesus morrer por nós, estaríamos, como disse Deus, perdidos. Mais um ponto para terminar a live, eu creio já tem 20 minutos, como passa rápido. E diz aqui, não profanarás o nome, está escrito em Levítico 22, 32. 8. Olha o mandamento da Torá 8. Não destruirá nenhum elemento relacionado com o seu nome. Não destruir nenhum elemento relacionado com o seu nome. Está escrito em Deuteronômio 12, 4. Qualquer coisa que está relacionada com o nome de Deus, não destruir. Não destruir. Melhor jogar num rio, enterrar ou guardar sempre na tua casa até a sua morte. Eu vou fazer isso aqui, eu vou rasgar esse livro, dar um inário, dar uma Bíblia, né? Coisa relacionada ao nome de Deus. Eu procuro não pôr nada em cima da Bíblia. A Bíblia é uma substância, é um elemento que eu deixo na minha casa, não ponho nada em cima dela, né? Às vezes na minha atitude eu ponho alguma coisa no equilíbrio de Deus, em minhas obras eu ponho alguma coisa acima do nome de Deus, eu erro, né? Mas dentro de casa eu procuro não pôr nada em cima da Bíblia, porque eu já tinha visto isso aqui há muito tempo. Então, não destruir nada relacionado com o seu nome. Uma Bíblia, um inário, uma história, porque ali está relatando a sua grandeza, ali está relatando a sua existência, ali está relatando o seu poder, porque quando fala de Deus, fala de seu poder e de sua grandeza. Isso está escrito em Deuteronômio 12, 4. 9. Você deve escutar ao profeta que habla em seu nome. Todo aquele que fala em seu nome é considerado como um profeta. Porque hablar de Deus é hablar de profecia. Hablar de Deus é falar de Deus é falar da sua grandeza. Falar de Deus é falar do seu amor. Falar de Deus é falar da condição e a possibilidade de Deus. Porque, como disse, é o mesmo que te pode lançar no inferno e é o mesmo que te dá a eternidade. É o mesmo que prescreveu o dia do seu nascimento e datou também, ele prescreveu o dia da sua morte. É aquele que, quando você o busca em oração, ele diz, aquele que me busca em oração, eu escuto a oração do justo e escuto também a oração do ímpio. Quanto mais o ímpio que reconhece o seu erro. Eu faço chover no terreno do justo e no terreno do injusto. Não? Eu abro a madre do alimento para o justo e para o injusto. Sabe por quê?
porque sou Deus bondoso e escuto todo aquele que invoca o meu nome. Não estamos falando de salvação de eternidade. Estamos falando da sua grandeza. Então está escrito: deve-se escutar a todo profeta que fala no seu nome. Porque quem fala no nome de Deus, quem fala em nome dele ou no nome dele, é uma pessoa que está falando da sua grandeza. Falou de Deus, falou da grandeza de Deus. Então, quem não escuta a pessoa que fala em seu nome é um transgressor. Deuteronômio 18:15. E 10, vamos terminar em 10. Não pôr o nome de Deus à prova indevidamente. Não pôr o nome de Deus em prova indevidamente. Se Deus não fizer isso para mim, né? Até aqui foi. Não pôr o nome de Deus à prova indevidamente. Se Deus não fizer isso para mim, né? Está colocando o nome de Deus em prova. Né? Deus tem que fazer isso para mim. Não, Deus vai fazer para mim, ele tem que fazer porque eu fiz isso. Então eu estou colocando Deus à prova indevidamente, porque ele sabe como deve proceder na vida de todos. Se Deus estabeleceu uma hermenêutica, né, eletromagnética, que compõe a bóveda celeste e a bóveda terrena, que está acima da Terra, entre a atmosfera terrestre e celestial, ali tem uma bóveda eletromagnética que ali é para controlar todas as palavras que saem da boca do homem. Xi Jinping está querendo fazer isso com câmera, né? Está querendo fazer isso com câmera, ver os movimentos dos homens. Xi Jinping quer estabelecer isso no mundo, o chinês. Porque Satanás quer copiar isso de Deus. Para que Deus seja onipresente, onisciente, né? Onisciente, onipresente. Isso são 3, né? Onipresente, onisciente e mais, eu esqueci, ó. Então, irmãos, ouvinte, Xi Jinping quer estar a par de tudo, porque Satanás, que está movendo o coração dos homens aqui na Terra, eles querem fazer isso também agora através do computador, através da Microsoft, controlar tudo nos homens. Até o pensamento, porque já está começando a fazer, né, esse desenvolvimento de inteligência artificial, para que eles tenham domínio total sobre o homem, porque Deus o tem. Então Deus tem todo o controle. A palavra diz assim, que Deus opera em nós, manifesta em nós, tanto o querer como o executar. Se ele tem esse poder e ele é Deus justo, né? Então, ele disse, tudo que o homem semear, o homem vai colher. Então, ele só vai deixar nós ter acesso a alguma coisa se nós temos merecimento de alguma coisa. Ou vai acontecer algo com nós como cobrança, porque diz como vai beber e comer das palavras que saem da sua boca. Coisa ruim que a pessoa fala indevidamente, coisa ruim que as pessoas manifestam, a pessoa tem que pagar, porque ele diz, eu sou Deus justo em todos os meus caminhos. Eu sou justo, sou Deus justo em todos os meus caminhos. O que o homem semear, ele vai colher. O homem vai beber e vai comer das palavras da sua boca. Ação e reação. Deus tem esse total controle. Por isso, quando acontece alguma coisa com nós, né, não diga que foi erro do anjo, porque isso é um poder. Quando fala anjo, fala em poder metafísico, né? Então, por que está acontecendo isso comigo? Por que sucedeu isso comigo? Por que isso está acontecendo assim? Está escrito, não diga que é cobrança errada do anjo.
Não diga que a cobrança que você está passando algo é indevido, porque Deus tem todo o controle. Não é verdade? Está escrito, até nos carros está escrito, Deus tem total controle, né? Então, Deus tem esse equilíbrio, porque Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Faltava onipotente, né? Onipotente, onisciente, não? E onipresente. Vamos terminar por aqui para a gravação não ficar muito comprida e repugnante. Para mim que estou falando é bom, porque minha mente está trabalhando, o coração também. Mas para você que ouve, às vezes pode ficar muito repugnante, né? Vamos deixar para outro dia. Ficamos hoje por aqui. Eu marquei aqui que nós chegamos até o ponto 10, pude explicar. Espero que todos tenham captado a mensagem. E vamos seguir falando sobre a lei, né? A lei que dizem que foi abrogada, né? Ela foi abrogada e não foi abrogada, né? Eu expliquei aonde ela foi abrogada e aonde ela não é abrogada. Agradeço por vocês terem participado e boa noite. Muito obrigado, um abraço para todos e a paz de Deus seja com todos.